el Señor nos pueda bendecir. Queremos agradecer al Señor. Bueno, vamos directamente a la palabra. Bem, vamos diretamente à palavra. San Juan capítulo 16, São João, capítulo 16, verso 26 al 30. verso 26 ao 30. São João, capítulo 16, verso 26 ao 30. Quizás ya antes usted me habrá escuchado predicar esto, Talvez você já tenha me ouvido pregar sobre isso, pero no está de más volvérselo a decir. No está de más predicarlo de nuevo. eu gosto muito de pregar isso e de dizer. Vamos a leer de San Juan capítulo 16, Vamos ler em São João, capítulo 16, verso 26 al 30. versículo 26 ao 30. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. O mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Amén. Ese es el tema, salir de Dios. Esse é o tema, sair de Deus. Salir de Dios Sair de Deus, y a Dios algún día vamos a regresar. saímos de Deus e algum dia a Deus vamos voltar. Vamos a orar. Vamos orar. Señor y Dios, Senhor e Deus, agradecidos estamos en esta noche agradecemos estamos nesta noite por darnos la oportunidad de leer tu palabra por nos darmos a oportunidade de ler a Tua Palavra, y de estar aquí en tu casa, Señor. de estar aqui na Tua casa, Senhor. Porque me alegré con los que me decían, Porque me alegrei com os que me diziam: a la casa del Señor iremos. A casa do Senhor iremos. Por eso nos alegra estar aquí Por isso nos alegra estar aqui y rogamos tu bendición. e rogamos Tuas bênçãos. Aparta todo malestar, toda enfermedad, todo dolor. Aparta todo o mal-estar, toda a dor, En el nombre de Jesucristo. no nome de Jesus Cristo. Y darnos tu bendición, Señor. E dá-nos Tua bênção, Senhor. Amén. Amém. Amén. Puedes sentar. Podem se assentar. Gloria al Salvador Jesucristo. Bueno, el profeta de Dios Glória. dice Bem, o profeta de Deus disse que todo lo que salió de Dios que tudo o que saiu de Deus regresará a Dios. voltará a Deus. ¿Cuántos creen eso? Quantos creem nisso? Y yo creo que yo salí de Dios. E eu creio que eu saí de Deus. ¿Usted cree que usted salió de Dios? Você crê que você saiu de Deus? No lo debe dudar por ni un minuto, ni un instante. Você não pode duvidar isso por nenhum instante. Porque tenemos que tener la certeza, Porque temos que ter a certeza, la convicción, a convicção, que a pesar de nuestros muchos errores, que apesar de nossos muitos erros, somos de Dios. somos de Deus. Que salimos de Dios Que saímos de Deus y que algún día de esto e que algum dia desses regresaremos a Dios nuevamente. voltaremos a Deus novamente. Y nada lo impedirá. E nada o impedirá. Porque lo que es de Dios Porque o que é de Deus está en las manos de Dios está nas mãos de Deus y nadie lo arrebatará de sus manos. e nada arrebatará de suas mãos. Porque lo que es de Dios Porque o que é de Deus tendrá que regresar a Dios. terá que regressar a Deus. Aleluya. Y yo creo eso de esa manera. E eu creio isso dessa maneira. Creemos en la predestinación. Cremos que a predestinação, Creemos que Dios predestina a sus hijos.
Creio que Deus predestina os seus filhos. La Biblia dice que a los que antes conoció, A Bíblia diz que aos que antes conheceu. y el profeta dice, ¿antes cuándo? Antes quando o profeta disse? ¿Antes cuándo? Antes quando? Dice el hermano Brana, antes que hubiera un mundo, O irmão Brana disse, antes que houvesse um mundo, ya Dios te conocía. já Deus te conhecia. Porque nosotros Porque nós somos atributos de los pensamientos eternos de Dios. Porque nós somos atributos do pensamento eterno de Deus. Dios no tiene imaginación. Deus não tem imaginação. Dios no se está imaginando nada. Deus não está se imaginando nada. Los pensamientos de Dios y sus propósitos son eternos. Os seus pensamentos e propósitos são eternos. No es que Él se imaginó que una persona iba a ser así, que usted iba a nacer así. Não que ele se imaginou que essa pessoa ia ser assim. No, Él no se imaginó nada. Ele não imaginou nada. Él pensó. Ele pensou. Él lo habló. Ele falou. Y vino a existencia. E veio à existência. Y sus pensamientos son eternos. E seus pensamentos são eternos. Por eso que yo creo en ese gran Dios de esa Por manera. isso que eu creio nesse grande Deus dessa maneira. Él puede destinar o predestinar. Ele pode destinar ou predestinar. Él puede predestinar. Ele pode predestinar. Y Él sabe. E Ele sabe. Él conoce. Ele conhece. ¿Quién es quién, pues? Quem é quem, então? Él lo conoce. Ele conhece. Por eso Él es Dios. Por isso Ele é Deus. Creo que fue Jeremías que dice. Creio que foi Jeremias que disse. El Señor le dijo, antes que te formase en el vientre de tu madre. Antes que te formasse no ventre da tua mãe. Ya te conocí. Já te conheci. Antes que te formases allí como un embrión, como una célula en el vientre de su madre. Antes que te formasse ali como um embrião, uma célula no ventre da tua mãe. Dios conoció a Jeremías. Deus conheceu a Jeremias. Y me conoció a mí también y a ti también. E me conheceu a mim e a ti também. Creo que fue el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Creio que foi o apóstolo Paulo no livro de Gálatas. En el capítulo 1 del libro de Gálatas. No capítulo 1 do livro de Gálatas. El verso 15. No versículo 15. Pablo dice, pero cuánto agradó a Dios. Mas quando aprove a Deus, que me apartó desde el vientre de mi madre. Que desde o ventre da minha mãe me separou. ¿Escuchó eso? Você escutou? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. E me chamou pela sua graça. Antes que estuviésemos allí, antes que estivéssemos ali, éramos propriedade del Dios eterno. De Deus eterno. Le pertenecíamos a Él. Pertencíamos a Ele. Y le pertenecemos a Él. E pertencemos a Ele. Aleluya. Porque cremos que somos de Dios. Que somos de Deus. Aleluya. Y nosotros en esta vida somos extranjeros. E nós nessa vida somos estrangeiros, peregrinos. Es así. No somos criaturas humanas. Não somos criaturas humanas. Teniendo una experiencia espiritual. Tendo uma experiência espiritual. Não. Somos de Dios. Somos de Deus. Y Dios es espíritu. E Deus é espírito. Entonces somos criaturas espirituales. Então somos criaturas espirituais. Teniendo una experiencia humana. Tendo uma experiência humana. Pero un día de esto. Mas um dia desses. Esse humano. Desaparecerá. Y seremos revestidos de aquella habitación espiritual. Daquela morada celestial, daquele corpo celestial. Espiritual. ¿Por qué? Por quê? Porque somos de Dios. Porque somos de Deus. Somos criaturas espirituales. Somos criaturas espirituais. Teniendo una experiencia humana. Tendo uma experiência humana. Aquí estamos teniendo nuestra experiencia humana. Aqui estamos tendo nossa experiência humana. Usted no es lo que yo veo. Você não é o que eu vejo. Y yo no soy lo que usted ve. E eu não sou o que você vê. Porque lo que yo veo.
Porque o que eu vejo es la cáscara de afuera. é a casca de fora. Pero usted es lo que está dentro de usted. Mas você é o que está dentro de você. Aquí cuando yo veo muchas cosas, quizás muchas personas con muchos errores, con muchas debilidades. Eu aqui vejo, talvez, muitas pessoas com muitos erros, com muitas Y debilidades. usted ve en mí y ve también muchos. E você me olha Errores. também e vê muitos erros. Pero no es eso lo que Dios ve, Mas não é isso o que Deus vê. sino lo que está dentro de esta cáscara. Senão é o que está dentro dessa casca. Es lo que Dios está viendo. É o que Deus está vendo. Porque yo soy en realidad, Porque eu sou na realidade, y usted es en realidad, você é na realidade lo que está dentro de usted. do que está dentro de você. Es lo que usted es en realidad. É o que você é na realidade. Un ser espiritual, Um ser espiritual, nacido de Dios, nascido de Deus, hijo de Dios. filho de Deus. Y la Biblia dice, E a Bíblia disse, en el libro de San Juan capítulo 1, no livro de São João, capítulo 1, dice de esta manera, ya la voy a leer rapidito acá. San Juan capítulo 1, la Biblia habla de esta manera. Vamos a ver aquí. La Biblia dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. San Juan capítulo 1, verso 12. San Juan 1, 12. São João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ajá, sigue leyendo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amén. ¿Quién es ese de que está hablando Juan aquí? De quem é esse que João está falando aqui? De ese ser que está dentro de usted. É esse ser que está dentro de você. Porque usted como hijo, Dios, la Biblia dice en San Juan 4:24. A Bíblia diz em São João, capítulo 24? 4:24. 4:24. Dios es espíritu. Deus é espírito. Entonces, como hijo de Dios, Então, como filho de Deus, somos hijos espíritu de Dios. somos filhos espírito de Deus. Somos seres espirituales Somos seres espirituais que Dios revistió de carne y hueso. que Deus revestiu de carne e osso. Pero esta carne y estos huesos aquí, Mas essa carne e esses ossos aqui, la Biblia dice que es polvo de la tierra. que é pó da terra, a Bíblia Y diz. al polvo volverá otra vez. E ao pó voltará outra vez. Pero lo que está dentro Mas de o, nosotros, mas o que está dentro de nós, ese ser espiritual, esse ser espiritual, que no nació por voluntad de la sangre que não de varón, nasceu pela vontade do sangue do varão, ni de hombre alguno, nem de homem algum, sino que nació por la voluntad de Dios, senão que nasceu pela vontade de Deus, engendrado por Dios. gerado por Deus. Somos un engendro de Dios. Somos a geração de Deus. Un engendro, engendrado por Dios. Somos gerados por Deus. Ayuden a Eric aquí. Ustedes que hablan español, ayúdenlo. Entonces somos eso. Então somos isso. Unas criaturas espirituales. Somos criaturas espirituais. Y Dios nos revistió de esta carne. E Deus nos revestiu desta carne. Pero en realidad, mas em realidade, la Biblia dice, así como trajimos la imagen del natural, assim como trouxemos a imagem do natural, por dentro tenemos la imagen del ser espiritual. Por dentro temos a imagem do ser espiritual. Usted aquí en la tierra se parece a su papá, a su abuelo, a su tío, a su tatarabuelo. Você aqui na terra parece a seu pai, sua mãe, seu avô. Pero por dentro, mas por dentro, usted se parece a Dios. Você se parece a Deus. Por dentro usted tiene la imagen del Dios eterno. Por dentro você tem a imagem do Deus eterno. Y por cuanto usted es un engendro de Dios, porquanto você é algo gerado de Deus, entonces eso nunca puede perderse.
Então isso nunca pode se perder. ¿Ve? Usted está aquí en esta vida Você está aqui nessa vida y tiene por dentro e tem por dentro garantía de garantia vida eterna. de vida eterna. ¿Ve? Usted en esta vida, Você nessa vida, Dios te aseguró Deus te assegurou tu victoria. tua vitória. El secreto O segredo de tu victoria da tua vitória está en reconocer em reconhecer quién eres tú en quem esta noche. quem mi hermano. és tu nessa noite. El secreto de tu O victoria segredo da tua vitória está en reconocer está em reconhecer que saliste de Dios que saíste de Deus y vives un peregrinaje aquí en la e tierra vive uma peregrinagem aqui na terra como un embajador como um embaixador de la patria celestial. da pátria celestial. Pero tú como embajador, Mas tu, como embaixador, un día de esto, um dia desses regresarás voltarás a tu patria à tua celestial. pátria celestial. Porque todo lo que salió de Dios Porque todos os que saíram de Deus regresará a Dios otra vez. voltará a Deus outra Aleluya. vez. Y no hay forma, E não existe no forma, hay manera não existe maneira de impedir eso. de impedir isso. Satanás hace muchas cosas Satanás faz muitas coisas para tratar de impedirlo, para tratar de impedir, pero es imposible mas é impossível impedir que esa simiente que essa semente que fue plantada por Dios que foi plantada por Deus se pierda. se perca. Ella no puede perderse. Ela não pode se perder, Por cuanto es de Dios, porquanto é de Deus, regresará a las manos de Dios. e otra voltará às mãos de Deus outra vez. vez. Aleluya. Jesucristo dijo, Aleluia. Jesus Cristo disse: Señor, Senhor, todo lo que me diste, tudo que me deste, aquí están. aqui está. Ninguno se perdió Nenhum se perdeu y ninguno se perderá. e nenhum se perderá. Ninguno se perdió. dijo él. Nenhum se perdeu, disse ele. Y yo creo eso. E eu creio nisso. Mire, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, Ali, veja, ali estava João, ali estava Pedro, ahí estaba Tomás que dudó, ali estava Tomé, él dudó, que ele duvidou, ¿ve? Y con sus errores, e com seus erros, así como usted y yo en esta noche, assim como você e eu nessa noite, con nuestros errores, com nossos erros, con nuestras debilidades, com nossas debilidades, con nuestras fallas, com nossas falhas, con nuestras altas y bajas, com nossos altos e baixos, aquí estamos. aqui estamos. Pero Jesucristo dijo, Mas Jesus Cristo disse: "Ve, aquí está lo que me diste, Padre. aqui está o que o Senhor me Aquí deu, está Pai. lo que me diste. Aqui está. Ve, ninguno de ellos se perdió. Nenhum deles se perdeu, A pesar de sus errores, de sus debilidades. apesar dos seus erros e suas Pero debilidades. ninguno de ellos se perdió. Mas nenhum deles se perdeu. Aleluya. Aleluia. A mí me gusta eso, mi Eu hermano. gosto disso, meu irmão. O sea, Dios no estaba mirando Ou seja, Deus não estava olhando la debilidad del apóstol Pedro, a debilidade do apóstolo Pedro, las dudas de Tomás. as dúvidas de Tomé. Él no estaba mirando aquello. Ele não estava olhando aquilo. Él sabía Ele sabia que por dentro de esos hombres que por dentro daqueles homens, tan llenos de fallas, tão cheios de falhas, tan vulnerables, tão vulneráveis, por dentro de ellos por dentro deles había una representación en los cielos havia uma representação nos céus de sus propias almas. de suas próprias almas. Por eso yo creo, Por isso eu creio, en esta noche, nessa noite, mi alma, minha alma, tu alma, tua alma, tiene representación de Dios en los tem cielos. representação de Deus nos céus. Aleluya. Aleluia. Yo creo que yo le comenté Eu creio que eu comentei acerca de cómo se miraba la mujer samaritana. de como se olhava a mulher samaritana. Y la mujer samaritana, E a mulher samaritana, usted la miraba por fuera você olhava ela por fora, y ella era toda oscura. ela era toda escura. Ella vivía en tinieblas. Ela vivia em trevas. Y quizás usted no hubiese intentado acercársele a esa mujer. E que talvez você não tentava nem se aproximar dessa mulher. Pero Jesús Mas Jesus, sí se le acercó. sim, ele se aproximou. Porque él sabía Porque ele sabia que detrás de esa mujer que de trás desta mulher había una luz. havia uma luz. Ella por fuera era toda oscura, Ela por fora era toda escura, pero por dentro tenía luz. mas por dentro tinha luz. Es por eso que cuando Cristo habló con ella, É por isso que quando Cristo falou com ela, aquella luz que estaba en ella aquela luz que estava nela
Se encendió ela se acendeu y creció e cresceu y pudo aceptar e pôde aceitar lo que Cristo hablaba con ella. o que Cristo falava com ela. Y esa luz que estaba dentro de E ella essa luz que estava dentro dela disipó toda la oscuridad que estaba por fuera de ella. dissipou toda a escuridão que estava por fora dela. Aleluya. Porque ella era una mujer, Porque ela era uma mulher, dice el profeta, disse o profeta, que tenía representación de Dios en los que cielos. tinha representação de Deus nos céus. Ahora mira a Judas. Agora olhem a Judas. Judas por fuera Judas por fora. parecía que tenía mucha luz, Parecia que tinha muita luz. pero la realidad es Mas a realidade é que por dentro de él que por dentro dele había una simiente oscura. tinha uma semente escura. Esa era la realidad. Essa era a realidade. Mira, Judas Veja, Judas tuvo el mejor de los pastores que ha existido y existirá jamás. teve o melhor dos pastores que já existiu e já existirá jamais. El mejor de los predicadores. O melhor dos pregadores. El mejor consejero. O melhor conselheiro Era Cristo Jesús. era Cristo Jesus. El pastor de Judas. O pastor de Judas. Ni aún porque Cristo fuera el pastor de él. E nem ainda porque Cristo foi o pastor dele, Él iba a aceptar su salvación. ele ia aceitar sua salvação. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque Judas, Porque Judas, él no vino ele não veio de ese linaje de Dios. dessa linhagem de Deus. Por tanto, no podía regresar. Portanto, não podia voltar. Él no tenía representación de Dios en el cielo. Ele não tinha representação de Deus no céu. Por eso yo digo, gracias, Señor. Por isso eu digo obrigado, Senhor. Porque nosotros Porque nós sí tenemos representación de Dios en el sim cielo. temos representação de Deus nos céus. Quizás las personas Talvez as pessoas por fuera por fora te miran un poco oscuro. te olham um pouco escuro, Pero usted sabe mas você sabe que por dentro que por dentro hay una simiente existe uma semente llena de luz. cheia de luz. Aleluya. Gloria a Aleluia. Jesucristo. Glória a Jesus Cristo. Entonces fíjense, mis Então hermanos. vejam, meus irmãos. Gloria al Señor Jesús. Glória ao Senhor Jesus. Ve, la Biblia es clara. A Bíblia é clara. Ella te dice quién es usted. Ela te diz quem é você. Ella te dice de dónde vienes Ela te diz de onde vem y hacia dónde vas. e aonde vai. Si yo preguntara, Se eu te perguntasse, ¿de dónde tú vienes? de onde você vem? ¿Tiene usted respuesta? Você tem resposta? ¿Sí o no? Sim ou não? Debería. Deveria. Debería tener una respuesta. Deveria ter uma resposta. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque hoy Porque hoje no estamos bajo el sacrificio de los animales. não estamos abaixo do sacrifício dos animais. No estamos Não estamos bajo el sacrificio de los animales. abaixo dos sacrifícios dos Sino animais. bajo la sangre perfecta de un cordero perfecto. Mas estamos sim sobre sobre o sangue do Cordeiro perfeito. Y esa sangre E esse sangue nos esclareció el panorama. nos esclareceu o panorama. Yo recuerdo del patriarca Job. Eu lembro do patriarca Jó. Él era muy intelectual, Ele era muito intelectual, hombre sabio, homem sábio, prudente, prudente, temeroso de Dios, temeroso de Deus, apartado del mal. apartado do mal. Y Dios le dijo, E Deus lhe disse, si tienes mucho conocimiento, se você tem muito conhecimento, cíñete tus lomos, cinge teus lombos, levántate, te levanta. yo te preguntaré Eu te y perguntarei tú me e responderás. você me responderás. ¿Dónde estabas tú Onde estavas tu cuando yo fundaba la tierra? quando eu fundava a terra? Cuando ponía el firmamento Quando colocava o y las firmamento estrellas del alba e as estrelas da se alva regocijaban. se regozijavam? Respóndeme pues, Me responda si tienes conocimiento. se você tem conhecimento. Y Job, E Jó, con toda su sabiduría, com toda a sua sabedoria, no dio una respuesta. não deu uma resposta. Él no la tenía. Ele não tinha. Pero yo tengo una seguridad Mas eu tenho uma segurança. que si él me hace a mí hoy la misma pregunta, Se ele faz a mim hoje a mesma si pergunta, él te hace a ti hoy la misma se ele pregunta, faz hoje a você a mesma pergunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? onde você estava quando eu fundava a terra? Aleluya. Aleluia. Usted tiene una respuesta para Você esa tem uma pregunta. resposta para essa pergunta. Oh Señor, contigo estaba yo, Señor. Ó Senhor, contigo eu estava. Yo estaba
estaba dentro de ti, Eu Señor. estava dentro de ti, Porque salimos de Dios. porque saímos de Deus. Y si salimos de Dios, E se saímos de Deus, a Dios regresaremos otra vez. a Deus regressaremos outra vez. Yo creo de esa manera. Eu creio nessa maneira. Entonces la Biblia es clara. Então a Bíblia é clara. Ella dice, Ela disse: ¿quién es usted? quem é você? ¿De dónde vino? De onde vem? ¿Hacia dónde va? Até onde vai? El problema es que hoy tenemos personas O problema é que hoje temos pessoas que no sabes quiénes son. que não sabem quem são. Y eso es una derrota declarada. E isso é uma derrota declarada. Porque usted como hijo de Dios, Porque você, como filho de Deus, dice el hermano Branham, disse o irmão Brana, que para este final de tiempo que para esse final de tempo se iba a necesitar se ia necessitar de un pueblo de um povo que estuviese bien versado en las escrituras. que estivessem bem, Versado, escritural. embasado nas escrituras. Bueno, entonces bien versado en las escrituras. Bem embasado nas escrituras. Se iba a necesitar de esta clase de pueblo. Você necessita dessa classe de povo. Usted tiene que saber quién es usted. Você tem que saber quem é você. Es lastimoso, pues vergonzoso É lastimoso e é vergonhoso que una persona no sepa que uma pessoa não saiba quién es él. quem é ele. Y carga la Biblia, E carrega a Bíblia tiene un mensaje revelado en sus manos e tem uma mensagem revelada em suas mãos y no sabe quién es él. e não sabe quem é ele. Usted debe saber Você deve saber quién es usted. quem é você. Debería saberlo. Você deveria saber. Le acabo de leer en Gálatas capítulo 1, verso 15. Você acaba de ler em Gálatas capítulo 1, versículo 15. El apóstol Pablo, O apóstolo Paulo, sin ninguna duda, sem nenhuma dúvida, sin ningún temor, sem nenhum temor, él dijo, ele disse: cuánto agradó a Dios quanto agradou a Deus que me apartó desde el vientre de mi madre que me afastou desde o ventre da minha mãe y me llamó por su e gracia. me chamou pela sua graça. Él tenía esa convicción, Ele tinha essa convicção, una convicción propia, uma convicção própria, un criterio propio. um critério próprio. Dios me apartó a mí Deus me apartou a mim desde que estaba desde el vientre de mi madre desde que eu estava no ventre da minha mãe y me llamó por su e me gracia. chamou pela sua graça. Por cuanto yo soy de Dios, Porquanto eu sou de Deus, entonces un día de esto regresaré a Dios otra vez. então um dia desses voltarei a Deus outra vez. Aleluya. Aleluia. Él sabía eso. Ele sabia isso. Y ahí está un secreto. E aí estava um segredo, Como le dije, el secreto de tu victoria o segredo da vitória. es conocer eso. É conhecer isso. ¿Quién eres tú, hermano? Quem é hermana? você, irmão e irmã? Es saber E saber que estás en esta vida que está nessa vida con tus luchas, com suas lutas, con pruebas, com provas, con debilidades. com debilidades. Yo hallé un comentario del doctor Scofield. Eu achei um documentário do Dr. Scofield, Un comentario um comentário del doctor Scofield muy interesante. muito interessante. Acompáñame en el libro de los Hechos, Me acompanhe no livro de Atos. vamos a leer aquí un momentico el capítulo 4 del libro de los Hechos, Vamos ler aqui no capítulo 4 do livro de Atos, versos 27 y 28. versículo 27 e 28. Mire, para que vea cómo Dios se anticipa a todas las cosas. Veja como Deus se antecipa em todas as coisas. El capítulo 4 del libro de los Hechos, verso 27, O capítulo 4 do livro de Atos, versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. ¿Se dan cuenta?
Todo los acontecimientos que habrían de suceder a Cristo Jesús Todo o acontecimento que havia de acontecer com Cristo Jesus ya estaban antes predeterminados por Dios. já estava antes predeterminado por Deus. Ya Dios sabía Já Deus sabia que eso iba a acontecer, que isso ia acontecer. le iba a acontecer a él. E isso ia acontecer a ele. Y Cristo estaba consciente de eso. E Cristo estava consciente disso. Cuando aquellos problemas y aquellas cosas vinieron sobre él, Que quando aqueles problemas e aquelas coisas vieram sobre ele, que Herodes y Pilato iban a confabular en contra de él, que Pilatos e Herodes iam em contra dele, él pues sabía todo aquello. ele sabia tudo aquilo. En la vida cristiana, A vida cristã la vida cristiana no significa não significa que todo te va bien. que tudo te vai bem. No, Señor. Não, Senhor. Yo creo que las personas más necesitadas de Dios Eu creio que as pessoas mais necessitadas de Deus son los cristianos, los creyentes. são os cristãos e os crentes. ¿Ve? ¿Por qué? Por quê? Porque usted tiene sendas luchas, Você tem tremendas lutas ¿ve? Que el mundo ya no tiene. que o mundo lá não tem. Porque vuestra lucha Porque nossas lutas no es contra sangre y carne. não é contra o sangue nem a carne. Entonces usted tiene tremendas luchas. Então, se você tem tremendas Pero lutas, todas esas luchas, mas todas essas lutas, todas esas enfermedades, todas essas todas enfermidades, esas decepciones, todas essas todos decepções, esos problemas, todos esses problemas, Dios lo predeterminó Deus predeterminou que te aconteciera que te aconteceria y está aconteciendo. e está acontecendo. Mas no significa Mas não que significa Dios no está con nosotros, que Deus não está conosco, sino senão que Dios estará con nosotros que Deus estará conosco para ayudarnos a vencer todas aquellas para nos circunstancias. ajudar a vencer todas aquelas circunstâncias. Viene lo que dice en el mismo libro de los Hechos, capítulo 2. Veja o que diz no mesmo livro de Atos, capítulo 2. Vamos a ver el verso 22, 23 y 24. Vamos ler o versículo 22, 23 e 24. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. ¿Escuchó eso? Entregado por determinado consejo y presencia de Dios. Entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, Sí, Señor. pois não era possível que fosse retido por ela. No era posible. Amén. Ya Dios tenía todo eso Já Deus tinha tudo isso en su previo consejo. em seus próprios conselhos, Previo consejo. em seus conceitos prévios Y anticipado conocimiento. e seu conhecimento antecipado. Ya Dios sabía Já Deus que sabia todo esto iba a acontecer. que tudo isso ia acontecer. Pero la victoria más grande Mas a vitória mais grande es saber é saber que a pesar que apesar que todo esto está aconteciendo, que tudo isso está acontecendo, yo salí de Dios y regreso a Dios. eu saí de Deus e volto a Deus. Una convicción É uma convicção que todo cristiano y cristiana debe tener. que todo cristão e toda cristã deve ter. Mira, en la barca, Veja, no barco, ahí estaba Jesús ali estava Jesus. y los discípulos E os discípulos, en alta mar, em alto mar, eran muy experimentados. eram muito experientes, Pero en ese día mas nesse dia se levantó una tormenta. se levantou uma tormenta. ¿Cuántas tormentas ya no se han levantado en tu vida? Quantas tormentas já têm se levantado na tua vida Y han golpeado tu barca e tem golpeado teu barco y casi que se hunde. e quase que se afunda, Casi que se hunde. quase que se afunda. Pero ¿por qué no se hunde? Mas por que não se afunda? Porque Cristo está en la barca. Porque Cristo está no barco. Esa es la única razón Essa é a única razão por la cual no se hunde. pela qual não se afunda. Porque los discípulos Porque os discípulos tenían mucha experiencia, tinham muita experiência, pero
con esas tormentas, Mas com essas tormentas, a veces no vale la experiencia. às vezes não vale a experiência. Usted puede tener muchos años en el Evangelio, Você pode ter muitos anos no ya Evangelho, usted leyó la Biblia, já você leu a Bíblia, ya conoce muchos mensajes, você já conheceu muitas mensagens, pero cuando llega un momento de apertura, mas quando chega o momento de apertura, usted no, de apertura, de apertura, usted no sabe qué hacer. você não sabe o que fazer. Pero ¿por qué no se hunde? Mas por que não se afunda? ¿Por qué no termina de destruirse? Porque não termina de se destruir. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque Cristo Jesús Porque Cristo Jesus está dentro de esa está barca. dentro desse barco. Esa es la razón. Essa é a razão. Hermano Branham O dice irmão Brana disse que cuando Satanás que quando Satanás vio a Jesús dormido en la barca, viu Jesus dormindo no barco, él dijo, ele disse dice el hermano Branham, o irmão Brana, que Satanás dijo que Satanás disse que él juró, que ele jurou. y juró que iba a hundir esa barca. Ele jurou que ia afundar aquele barco. Y dice el hermano Branham E disse o irmão Brana que 10.000 demonios que 10.000 demônios juraron que iban a hundir esa barca. iam afundar aquele barco. Mire, no importa lo que el diablo jure Não importa o que o diabo jure y cuántas maldiciones e lance. quantas maldições lance. Usted sabe que maldición de Samuro no llega lejos. Você sabe que a maldição o do urubu, a maldição do urubu não chega longe. Maldición de Urubu. urubu. Maldición de urubu. Maldição de urubu. Y el diablo juró y voy a hundir esa barca. E então veja, o diabo jurou que ia afundar aquele barco E hizo de todo. e fez de tudo Agitó el agua. e agitou a água El viento vino fuerte. e o vento veio forte Y los discípulos se le acabó la experiencia. e os discípulos acabaram as suas experiências. Digo, oh, Señor, Ele disse: ó Senhor, se me acabó la experiencia. a minha experiência já se acabou. Ya leíste la Biblia. Já li a Bíblia, Ya leí los mensajes. já li as mensagens, Ya oré, Señor. já orei, Senhor, Ya ayuné. já Ya jejuei, yo canté. já cantei, Ya fui a la iglesia. já fui à igreja Y la barca se está hundiendo. e a barca está se afundando. Maestro. Mestre, Maestro. mestre. Ahí es cuando usted debe llamar a ese maestro. Aí é quando você deve chamar a esse mestre. Cuando se te acaben todas tus experiencias. Quando se acabarem todas as tuas experiências. Cuando se te acaben tus fuerzas. Quando se acabarem tuas Y forças. no sabe más qué hacer. E não sabe mais o que fazer. Recuerda, Lembre-se, Cristo está allí, Cristo está ali, en la barca. no barco. Hermano, dice hermano Branham. Irmão, disse o irmão Brana. Hermano Branham dice, yo puedo ver. O irmão Brana disse: eu posso ver. Y a mí me gusta cuando el hermano Branham dice así. E eu gosto quando o irmão Brana diz assim. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque la Biblia Porque a Bíblia se me revela. se revela para mim. La Biblia se me abre. A Bíblia se abre para mim. Y el profeta dice, E o profeta disse: puedo ver a Jesús eu posso ver a en Jesus medio de la tormenta, no meio da tormenta levantarse, se levantar y miró e olhou a través de aquellas nubes oscuras, aquella tormenta. através daquelas nuvens escuras daquela tormenta. Los discípulos no miraban nada, Os discípulos não olhavam nada, pero Cristo mas Cristo vio a todos esos demonios viu todos aqueles que demônios estaban allí. que estavam ali. Hermano Branham dice, puedo ver a Jesús. Posso ver a Jesus, o irmão Él Brana va, disse. él va a la proa del barco Ele vai na proa do barco y se sostiene allí e se sustenta ali y levanta una mano. e levanta uma mão. Y cuando él miró a esa tormenta, E quando ele olhou aquela tormenta, él dijo, cesa, ele disse: cessa, para. para. Y aquel viento impetuoso, E aquele vento impetuoso, aquella tormenta, aquela tormenta, cuando miró al Creador, quando olhou o Criador, y los demonios e os demônios se fueron. se foram. Y todo quedó calma. E tudo ficou calmo. ¿Sabe lo que dijeron los discípulos? Sabe o que disseram os discípulos? ¿Qué hombre será este? Quem é esse homem? Que hasta el viento y la mar le obedecen. Que até o vento e o mar lhe obedecem. ¿Sabe quién es? Sabe quem é? Jesús, nuestro Creador. Jesus, nosso Criador. Aleluya. Quizás en tu barca Que talvez teu barco
está teniendo agitaciones. Está tendo agitações. Pero recuerda esto, Mas lembre disso. saliste de Dios. Saíste de Deus. A Dios vas a regresar. A Deus você vai voltar. Es necesario É necessário que tu barca, que o teu barco, de vez en cuando, de vez em quando, sea sacudida. Por la seja tormenta. sacudida pela tormenta. Es necesario. É necessário. Mire, si en la barca de Cristo Veja, se no barco de Cristo pasó eso, aconteceu isso, no va a pasar en la tuya. não vai acontecer na tua? Tiene que pasar. Tem que acontecer. ¿Ve? Y va a venir E agitaciones. vai vir agitações. Van a venir estos problemas. Vai vir problemas. Pero recuerda eso. Mas lembre disso. El conocimiento anticipado de Dios O conhecimento antecipado de Deus sabia que eso iba a acontecer. que isso ia acontecer. Entonces usted queda tranquilo. Então, se você ficar tranquilo, Que usted sabe você sabe de dónde viene de onde vem y hacia dónde va. e até aonde vai. ¿Lo sabe o no lo sabe? Você sabe ou não sabe? ¿Usted recuerda aquella mujer anciana Você lembra daquela mulher anciã que iba en un barco que ia em um barco para Nueva York para Nova York y en medio del alta mar e no meio de alto mar se levanta una tormenta se levanta uma tempestade, uma y tormenta, el capitán de la barca e o capitão do barco hizo todo lo que podía fez tudo o que podia. y entonces viendo que la barca se estaba hundiendo, E então ele viu que o barco estava se afundando. entonces el desesperado Então ele, desesperado, gritó a los marineros, gritou aos marinheiros, gritó a los pasajeros, gritou aos passageiros: todo el mundo ore por favor, todos orem, por favor. todo el mundo a orar, E todo mundo a orar. el barco se está hundiendo. O barco está se afundando. Y había una mujer por allá, E havia uma mulher por ali, muy relajada, muito relaxada, tranquila. tranquila. Y el capitán la mira, E o capitão lhe olha: mire señora, veja, senhora, usted no sabe lo que está pasando. você não sabe o que está acontecendo? Y yo, sí, yo sé. Ela disse: sim, eu sei. Entonces, ¿por qué usted no ora? Então por que você não ora? Ella dijo, ya lloré. Eu já orei. Señora, usted no entiende. A senhora não entende? Si este barco se hunde, todos vamos a morir. Se esse barco se afundar, todos nós vamos morrer. Y ella dijo, Señor, Ela disse: Senhor, yo tengo una hija que murió hace un tiempo. eu tenho uma filha que morreu faz um tempo. Si este barco se hunde, Se esse barco se afundar, dentro de poco tiempo, dentro de pouco tempo, yo me encontraré con esa hija que murió. eu me encontrarei com essa filha que morreu. Y si no se hunde E se não se afundar y llegamos a Nueva York, e chegarmos em Nova York, me voy a encontrar con la otra hija que tengo allá viviendo. eu vou me encontrar com a minha outra filha que está viva ali. Así que ella no tenía problema. Assim que ela não tinha problema. Ella estaba relajada Ela estava relaxada y estaba confiada. e estava confiada. Ella no estaba gritando desesperada Ela não estava gritando desesperada, porque ella sabía porque ela sabia que había salido de Dios que havia saído de Deus y a Dios estaba regresando. e a Deus estava voltando. Aleluya. ¿No es bueno saber eso? Não é bom saber isso? ¿Usted recuerda a la hermana Job, Você se lembram da irmã Hope, la primera esposa del hermano a Branham, primeira esposa do irmão Branham, cuando el río Ohio entró en la ciudad, que quando o rio Ohio entrou na cidade, aquella inundación, aquela inundação, y pues ella se contagió con una tuberculosis e ela se contagiou com tuberculose, y ella pues sencillamente murió. e ela Murió. simplesmente morreu. Y cuando el hermano Branham llegó donde estaba ella, E quando o irmão Branham chegou onde ela estava estaba muerta. já estava morta. Y el hermano Branham desesperado, E o irmão Branham, desesperado, Job, ela disse: Oh, Hope, mi Hope, amor, meu amor, por favor, por favor, no me dejes. não me deixes. Y de repente E de repente, ella regresa, ella vuelve. ela volta. Dice, ¿por qué me llamaste? Ela disse: por que você me chamou? Ella estaba tan confiada, tan segura. Ela estava tão confiada, tão segura. Ella dijo, ¿por qué me llamaste? Ela disse: por que me chamaste? Habían ángeles que me estaban custodiando.
haviam anjos que estavam me resguardando guardando y me estaban llevando a e un me lugar. estavam levando a um lugar. Y aquel lugar era hermoso E aquele lugar era lindo. y habían grandes pájaros E havia grandes de pássaros muchos colores. de muitas cores. ¿Por qué me llamaste? Por que você me chamou? Y le dijo, Billy, E disse, Billy, tú lo has predicado, você tem pregado, pero tú no tienes ni una idea de lo mas que es. você não tem nenhuma ideia do que aquilo é. Aleluya. Ella sabía Ela sabia que había salido de Dios que havia saído de Deus y estaba regresando a Dios. e estava voltando a Deus. Y cuando una persona tiene esa convicción, E quando uma pessoa tem essa convicção, ella no anda llorando, ela não anda chorando, no anda gritando. ela não anda gritando. Ay, Señor, no me deje morir. Ela diz, oh Senhor, não me deixe morrer. Por favor, dame una oportunidad. Oh Senhor, por favor, me dê mais uma oportunidade. No. Ella Não, sabía que había salido de Dios ela sabia que havia saído de Deus y estaba regresando a Dios e otra estava vez. voltando a Deus outra vez. Una certeza, Uma certeza, el secreto de su o victoria. segredo da sua vitória. Usted recuerda al anciano Fred Bosworth. Você se lembra do ancião Bosworth, Osborne, el amigo del hermano Branham. o amigo do irmão Branham? ¿Recuerda él? Y usted sabe, este anciano estaba muriendo. E você sabe que quando ele estava morrendo, La familia y algunos amigos estaban alrededor. a família e alguns estavam em redor. El hermano Branham llegó llorando. E o irmão Branham chegou chorando. Fue el único hombre que el hermano Branham dijo, Padre mío, Padre mío. Foi o único homem que Deus disse, que o irmão Branham disse, Pai, meu pai, meu pai. Carro de Israel y su gente de a caballo. Carros de Israel e seus gentes a cavalo. De repente él abrió los ojos. E de repente ele abriu os olhos. El anciano Bosworth quedó mirando. E o ancião ficou olhando. ¿Y por qué usted está llorando? Ele disse, por que você está chorando? Este es el día más feliz de toda mi vida. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Yo he predicado toda mi vida, Eu tenho pregado toda a minha vida, esperando este día. esperando esse dia. Este es el día de mi coronación. Esse é o dia da minha coroação. Este es el día más feliz de toda mi vida. Esse é o dia mais feliz da minha vida. En unos momentos moriré Em alguns momentos eu y morrerei. me encontraré con mi Padre E me celestial. encontrarei com meu Pai Celestial. Él sabía Ele sabia que había salido de Dios que havia saído de Deus y estaba regresando a Dios. e estava voltando a Deus. Y cuando una persona tiene esa E convicción, quando uma pessoa tem essa convicção, nada lo detendrá, nada o deterá. ni la muerte, Nem a morte, ni lo porvenir, nem o porvir, ni ángeles, nem anjos, ni potestades, nem potestades. nada podrá detenerlo. mi Nada hermano. poderá detê-lo. Salió de Dios y regresa a Dios. Saiu de Deus e voltará a Deus. Aleluya. Aleluia. Eso es una convicción. Isso é uma convicção. Yo he visto personas, Eu tenho visto pessoas, creyentes crentes o supuestos creyentes, ou supostos crentes, que cuando están muriendo que quando estão morrendo es otra la historia. é outra história. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque no saben Porque não sabem para dónde van. para onde vão. Y algunos quizás sí saben para dónde van. E alguns talvez saibam para onde vão. ¿Ve? Nunca hallaron ese secreto Nunca encontraram esse segredo de que habían salido de Dios. de que haviam saído de Deus. Nunca Nunca, experimentaron eso. nunca experimentaram isso. Nunca supieron Nunca souberam de dónde venían. de onde vinham. Y ahora están muriendo E agora estão morrendo y no saben a dónde van. e não sabem aonde vão. Eso es lamentable. Isso é lamentável. Que una persona había pasado toda su vida en la iglesia. Que uma pessoa tem passado toda a sua vida na igreja, Que una persona haya conocido esta verdad. que uma pessoa havia conhecido essa verdade Y llegue ese momento e chegue esse momento y no sepa qué hacer, está desesperada. e não saiba o que fazer e fica Está gritando desesperada como un loco. e está gritando como um louco, Tratando de pedir perdón a aquello que pudo haber hecho antes. tratando de pedir perdão àquilo que poderia ter feito antes. Entonces anda desesperado. Então anda desesperado. Si usted es un cristiano, Se você é um cristão, una cristiana, uma cristã, en usted hay una
hay una convicción, una certeza. Em você existe uma convicção, uma certeza. Porque yo pregunto, Porque eu pergunto, y yo no sé, e eu não sei, mas si usted sale de aquí mas se você sair daqui y esa es su última salida, e essa é a sua última saída, ya, cuando nos enteramos, la hermana o el hermano murió. e já é quando nós soubermos, a irmã morreu, ou então o irmão morreu. ¿Tiene usted la convicción, hermano, hermana, así Você, como el anciano Bosworth o así como la hermana Job? você tem a convicção, irmão e irmã, assim como o ancião Osborne ou a irmã Hope? ¿Sabe usted para dónde va? Você sabe para onde vai? ¿Sabe o no sabe? Sabe ou não sabe? Gracias a Dios que sabe. Graças a Deus que sabem. Debe tener Devem ter esa convicción. essa convicção. No es que yo le esté diciendo, Não é que eu esteja lhe dizendo, o quizás su pastor, ou talvez seu pastor, mas usted, mas você, por una experiencia propia por uma experiência própria que usted tuvo con Dios, que você teve com Deus, algo que le fue revelado, algo que lhe foi revelado, usted sabe você sabe con toda seguridad, com toda a sua no segurança. importa cuántos problemas Não tenga alrededor, importa quantos problemas você tem ao redor. yo soy de Dios, Eu sou de yo Deus. salí de Dios Eu saí de y Deus voy a regresar a e Dios, vou voltar a Deus, sin importar lo que esté aconteciendo a su sem se alrededor, importar o que está acontecendo ao seu redor. porque ya Dios lo predeterminó, Porque já Deus predeterminou que aquello iba a acontecer en tu que vida, aquilo ia acontecer na tua vida. pero usted tiene una convicción, Mas você tem uma convicção. yo soy de Dios, Eu sou de Deus. le pertenezco a Dios, Pertenço a yo Deus. salí de Eu Dios, saí de el Deus. gen de Dios está dentro de O mí, genes de Deus está dentro de mim. aquella simiente eterna está dentro de Aquela mí, semente eterna está dentro de mim. tengo representación de Dios en el cielo, Tenho representação de Deus no céu. y si llegara a morir, E se eu chegar a morrer, regresaré a Dios otra voltarei a vez. Deus outra vez. Una convicción dentro de ti, Uma convicção dentro de una ti. convicción Uma convicção dentro de ti dentro de ti que nadie puede quitar, que nada pode tirar. nadie puede quitar eso de ti, Nada pode tirar isso daí. porque eso está aquí arraigado en lo Porque isso está profundo. aqui arraigado profundamente. Por eso que el apóstol Pablo decía, Por isso que o apóstolo Paulo dizia: ¿quién nos apartará del amor de Dios? En quem Cristo nos Jesús? afastará do amor de Deus? ¿Quién Quem? o qué? Ou o quê? Y él da una descripción de muchas cosas. E ele dá uma descrição de muitas coisas. Nada nos podrá apartar, Nada nos poderá afastar. porque dentro de nosotros, Porque dentro de nós, dentro de ti, dentro de ti, hay representación de Dios en el cielo. existe representação de Deus nos céus. Salí de Dios Saí de Deus y regresaré a Dios. e voltarei a Deus. Dios me los bendiga. Deus lhes abençoe. Vamos a estar de pie. Vamos ficar de pé. ¿Tiene usted esa convicción en esta noche? Tem você essa convicção esta noite? ¿Tiene usted esa seguridad, hermano, hermana? Você tem essa segurança, irmão e irmã? Recuerda, Lembre-se, a veces às vezes no es el problema el liderazgo. não é o problema, El liderazgo. não é a liderança do problema. Ajá. Jesús, el mejor de los pastores, Jesus, o melhor dos pastores, el mejor predicador, o melhor pregador, tuvo una iglesia. teve uma igreja. Y Judas E Judas se perdió. se perdeu. A veces Às vezes, somos nosotros el problema. somos nós o problema. Y pues, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque queremos fazer as coisas da nossa maneira. Y no es a nuestra manera, E não é da nossa maneira. es a la manera de Dios. É na maneira de Deus. Hermano Branham dice, O irmão Brana disse: usted nunca vivirá en un nivel más alto que su pastor. você nunca viverá um nível mais alto que o seu pastor. ¿Por qué?
Por quê? Porque el trabajo de él Porque o trabalho dele es diferente al suyo. é diferente do seu. Quizá mientras usted está durmiendo, Você sabe, enquanto você está dormindo, o trabajando, ou trabalhando, o paseando, ou passeando, él está orando, ele está orando, leyendo lendo y buscando de Dios. e buscando de Deus. Entonces, él es el canal Então, ele é o canal donde Dios va a trabajar de onde Deus vai trabalhar para hablar con usted. para falar com você. Por eso usted nunca vivirá a un nivel más alto que su pastor. Por isso você nunca viverá um nível mais alto que seu pastor. Entonces, Então, pues a veces el problema no es el liderazgo. às vezes o problema não é a liderança. Jesús es el mayor líder que tuvo la humanidad. Jesus foi o maior líder que houve na humanidade. Sin embargo, Judas se perdió. E ainda assim, Judas se perdeu. Pero mi hermano, mi hermana, Mas irmão, minha irmã, nosotros estamos creyendo en esta noche nós estamos crendo nessa noite que somos parte del Dios eterno. que somos parte do Deus eterno. Estamos creyendo que hemos salido de Dios Nós estamos crendo que temos saído de Deus como seres espirituales. como seres espirituais. Venimos a esta tierra Viemos a esta terra a tener una experiencia terrenal, a ter uma experiência terreal, pero un día de esto, mas um dia desses, esto terrenal, esse terreal, esto corrupto, esse corpo corrupto se revestirá de incorrupción se vestirá de incorrupção y regresará a Dios otra e vez. voltará a Deus outra vez. Así estoy creyendo yo. Assim eu estou crendo. Bajo esa convicción lo predico. Sobre esta convicção eu prego. Así que, ¿lo cree usted en esta noche? Assim que você crê nesta noite, Puede usted decirle algo a su hermano, abrace a su hermano y dígale algo allí para ver. você pode dizer a seu irmão, abrace-o e diga algo a ele. Diga, hermano, yo salí de Dios, Irmão, eu saí de Deus, regresaré a Dios. voltarei a Deus. Mi vida le pertenece a Dios Minha vida pertence a Deus y yo regresaré a Dios e eu otra vez. voltarei a Deus outra vez. Yo creo, hermano, eu creio, irmão, que salimos del Dios eterno que saímos do Deus eterno y regresaremos a ese Dios e eterno. voltaremos a esse Deus eterno. Los discípulos dijeron a Jesús, Os discípulos disseram a Jesus: bien sabemos ahora, bem sabemos agora, y no hablas por parábola, e não fala por parábolas, sino que ahora hablas claramente. senão que agora fala claramente. Y sabemos E sabemos que tú has salido de Dios. que tu tens saído de Deus. Ellos lo tenían claro. Eles tinham claro. Así que, ¿sabe usted si usted, tu hermano ahí al lado, tu hermana, Sabe, se você, o teu irmão ao teu lado, tua irmã, o usted mismo, ou você mesmo, habrá salido de Dios? teria saído de Deus? ¿Sabrá usted eso? Você sabe disso? ¿Está seguro? Você tem certeza? El hermano está seguro, ¿verdad? O irmão está seguro, verdade? Amén. Tiene convicción. O irmão tem convicção. A un hermano anciano, O irmão ancião, quizá ya no son, ya le falta poco tiempo, talvez lhe falte pouco tempo, pero tiene una convicción mas ele tem uma convicção que salió de Dios que saiu de Deus y como un valiente, e como um valente, como un guerrero, como um guerreiro, regresará a Dios otra vez. voltará a Deus outra vez. ¿Sabe la alegría que da eso? Sabe a alegria que dá isso? No es una derrota, Não é uma derrota, es una gran victoria. é uma grande vitória. El apóstol Pablo iban a decapitar a él. Quando iam decapitar o apóstolo Paulo, Dice el profeta disse o profeta, que él pudo ver la muerte zumbando a su alrededor. e ele disse que pôde ver a morte zombando ao seu redor. Y Pablo se detiene E Paulo para y dice, muerte, e disse, morte, ¿dónde está tu aguijón? onde está o teu aguilhão? Victoria, o mejor dicho, sepulcro. Sepulcro, ¿Dónde está tu victoria? onde está a tua vitória? Hermano Branham dice O irmão Brana disse que la muerte que a morte, para el cristiano para o cristão, es un taxi, é um táxi, es un Uber é um Uber que nos lleva a la gloria. que nos leva para a glória.
El taxi, É de táxi, llévanos a la calle derecha, leva-nos à rua direita. cruce con el Calvario, Cruze lá no Carvalho, rumbo a la gloria. rumo à glória. Ese Essa é todo lo que puede hacer. tudo o que pode fazer. Recogernos de aquí Nos tirar daqui y llevarnos al encuentro con Dios. e nos levar ao encontro com Deus. Ahora entiendo a la hermana Hope Agora eu entendo a irmã Hope, diciéndole al hermano Branham, dizendo ao irmão Brana, ¿por qué me llamaste? por que você me chamou? ¿Por qué? Por quê? Tú no tienes ni una idea de lo que aquello es. Você não tem nenhuma ideia do que é aquilo. Aleluya. Aleluia. Yo creo que nosotros tampoco ni una idea tenemos lo que es Eu aquello. creio que nós também não temos nenhum sequer uma ideia do que é aquilo. Cosas que ojo no vio, Coisas que os olhos não viu, ni oído oyó, nem os ouvidos têm ni ouvido, han subido el corazón de e hombre. nem tem subido ao coração do homem, Son aquellas são aquelas que Dios tiene reservadas, que Deus tem que Dios reservadas, tiene preparadas que Deus tem preparadas para aquellos que le aman. para aqueles que Ele ama. ¿Ama usted al Señor? Você ama o Senhor? ¿Seguro? Seguramente. ¿Qué hace usted para mostrar que usted ama al Señor? O que você faz para mostrar que ama o Senhor? Sabe que el amor, dice el profeta, debe proyectarse. Sabe que o amor, disse o profeta, deve se projetar. El amor O amor trasciende. transcende. El amor no es simple un sentimiento, no es un simple sentimiento. O amor não é simplesmente um sentimento. El amor O amor tiene nombre, tem nome. se llama Jesucristo. Se chama Jesus Cristo. El amor O amor es una persona, é uma pessoa. la persona de Jesucristo. A pessoa de Jesus Cristo. Él es amor. Ele é amor. Y cuando ese amor está aquí, E quando esse amor está aqui, en nuestros corazones, em nossos corações, Él se proyecta. ele se projeta. ¿Puede usted decirle a su hermano ahí al lado, Você pode dizer ao seu irmão ao seu lado, yo te amo, hermano? eu te amo, irmão? ¿Puede decir? Você pode dizer? Mire a los ojos. Vejam os seus Mire a los olhos. ojos y diga, hermano, yo te amo. Olhe ele nos olhos e diga, irmão, eu te amo. ¿Mm? Eso es bueno, ¿eh? Isso é bom, não é? A veces hay padres que pasan mucho tiempo sin decirle a sus hijos, hijo, te amo. Às vezes existem pais que passam muito tempo sem dizer aos seus filhos, filho, eu te amo. Hay esposos y esposas que pasan muchos años Existem esposos e esposas que passam muitos anos sin decirle te amo, sem lhe dizer, eu te amo, mi amor. meu amor. Muchos años. ¿Cuánto tiempo tiene usted, hermana, que ya Muitos no oye anos. eso? Quantos tempo tem, irmã, que você não ouve isso? Ay, majos. Hein, irmã Rose? Cuando hoy en la tarde lo oyo. Onte. Ay, gloria a Dios. Qué bueno. Ven. Ay, hermana brasileña. Irmã brasileira. Ay, que Dios nos ayude, hermano. Ah, que Deus nos ajude, irmão. Que Dios nos ayude. Que Deus nos ajude. Vamos a orar, pues. Vamos orar, pois. Eterno Padre, Eterno Pai, eterno Dios, eterno Deus, nuestro corazón queda pequeño nosso coração fica pequeno al saber ao saber de ese grande Dios desse grande Deus y tu promesa. e tua promessa. Saliste de Dios Saíste de Deus y regresaste a Dios. e voltaste a Deus. Tu profeta dice Teu profeta disse que todo lo que salió de Dios que tudo que saiu de Deus regresará a Dios un día. voltará a Deus um dia. Y yo estoy convencido E eu estou convencido que nosotros que nós salimos de ti, Señor. saímos de ti, Senhor. Salimos de tus entrañas. Saímos de tuas entranhas. Salimos de tu corazón, Señor. Saímos do teu coração, Y Senhor. el gen de vida eterna E o genes de vida eterna corre por nuestra sangre. corre pelo nosso sangue. Somos de Dios. Somos de Te Deus pertenecemos, Señor. e pertencemos, Senhor. Nuestra alma Nossa alma tiene dueño. tem dono. Tú eres el dueño de nuestra alma. Tu és o dono da nossa alma.
Tú eres el dueño de nuestras vidas. Tu és o dono da nossa vida. Tú eres la razón de mi existencia. Tu és a razão da minha existência. Tú eres la razón por la cual estoy parado aquí en esta noche, O Señor. Senhor é a razão pela qual eu estou parado aqui nessa noite, Senhor. Oh, Dios mío, muchas gracias. Oh, Deus meu, muito obrigado. Perdona nuestras faltas. Perdoe nossas faltas. Perdona nuestras debilidades. Perdoe nossas debilidades. Perdona nuestros pecados. Perdoe nossos pecados. Ayúdanos, Padre Ajuda-nos, Santo, Pai Santo, a vivir a viver bajo esta convicción sobre essa convicção que somos de Dios, que somos de Deus, que salimos de Dios que saímos de y Deus regresaremos a e Dios voltaremos a Deus, sin importar las circunstancias, sem importar as sin importar lo que circunstâncias, el diablo haga. sem importar o que o diabo fale. Él no va a impedir, O- Él no va a impedir Ele não vai impedir que regresemos a ti. que voltemos a Ti. Oh, Dios mío, ayúdanos. Ó Deus meu, nos ajude. Ayuda a este pueblo, Ajude esse povo. la iglesia de aquí de Manaus, A Señor. igreja aqui de Manaus, Senhor. Oh, Dios mío, aparta todo espíritu de discrepancia. Ó Senhor, afasta todo espírito de discrepância. Aparta todo espíritu de indiferencia. Afasta todo espírito de diferença. Y bendice a este pueblo, mi E Dios. abençoe esse povo, Senhor. Echa fuera todo lo malo. Lance fora todo o mal. En el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Y Cristo. bendice los corazones de los creyentes. E abençoe o coração dos crentes. Bendice a tu pueblo. Abençoe teu povo. Oh, para tu honra y tu gloria te lo Oh, pido. para a tua honra e tua glória, eu te peço. Muchas gracias te doy. Muito obrigado, Senhor. Guarda a tu pueblo ahora al salir. Aguarda teu povo agora, Senhor, ao Gracias sair. te damos, Señor. Graças te damos, En el Senhor. nombre de Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Dios me los bendiga a todos. Deus abençoe a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos na próxima semana, Próximo culto. próximo culto. Buenas noches. Boa noite.